E se tudo o que você chama de acaso fosse, na verdade, um código oculto em movimento? E se cada dor, cada vitória e cada silêncio da sua vida fosse parte de uma escritura invisível, escrita não com tinta, mas com energia e destino? Você já se perguntou por que certos encontros parecem inevitáveis, por que alguns desvios lhe arrancam o chão e ainda assim o conduzem a um ponto exato? O que você está prestes a ouvir não é coincidência, mas um chamado velado, e ignorá-lo pode significar permanecer cego diante do que rege a sua própria existência. Imagine que a realidade não é uma linha reta, mas um labirinto esculpido pela própria consciência. Cada decisão, cada queda, cada atraso, tudo é um símbolo, um hieróglifo vivo, esperando ser decifrado. Mas poucos ousam ler o que está diante dos olhos, pois o medo de descobrir que nada foi por acaso paralisa até as almas mais fortes. O que você chama de azar pode ser apenas o empurrão de forças maiores, guiando-o a um portal que só se abre quando você reconhece o padrão oculto. Mas atenção, padrões não são confortáveis. Eles não oferecem explicações fáceis. Eles quebram o chão sob seus pés e expõem o vazio que você tenta ignorar. O desconforto que sente agora, essa inquietação que pulsa em seu peito, não é aleatória. É um sinal de que algo está se movendo no invisível, como uma engrenagem antiga, empurrando-o para um destino que já o aguarda. A pergunta é: você terá coragem de enxergar o que sempre esteve escondido? O segredo que atravessa eras e que os sábios guardaram em silêncio não é sobre o amanhã, mas sobre o agora. Tudo o que acontece, por mais absurdo ou doloroso, já foi arquitetado em um nível que a mente comum não suporta compreender. E é justamente nesse ponto que sua realidade começa a se desfazer. Porque uma vez que você perceba que cada detalhe da sua vida é um fragmento de uma escritura sagrada, não há retorno. Você não será mais a mesma pessoa depois de ouvir o que está por vir. E lembre-se, quando Thoth Jerut fala, ele não oferece conforto, mas revelação. As palavras que ecoam aqui são chaves que podem abrir ou trancar portas. Cada segundo que passa, sem compreender o que está realmente acontecendo, é um segundo a mais perdido na ilusão. Mas a verdade não pode ser contida para sempre. Ela se aproxima como um raio que ilumina a noite mais densa. A questão é simples e ao mesmo tempo devastadora. Você está pronto para ouvir o que foi ocultado desde o início? O silêncio que você carrega dentro de si nunca foi vazio. Ele é denso, pesado, quase sufocante. Quantas vezes você tentou ignorá-lo, preenchendo os espaços com barulho, distrações, pessoas, e mesmo assim, quando a noite cai e a máscara social se dissolve, ele retorna, como se fosse um espelho que se recusa a ser coberto. Você já percebeu como o que você evita olhar é justamente aquilo que mais o define? Talvez nada do que você chama de problema seja acaso. Talvez cada fissura que se abriu em sua vida esteja tentando mostrar um padrão que você insiste em não enxergar. Há dores que se repetem em sua história, como se fossem ecos de algo mal resolvido. Você as chama de azar, mas e se fossem mensagens? Quantas vezes o mesmo tipo de perda, a mesma sensação de abandono, a mesma frustração mascarada de coincidência retornou? Será que o universo falha em variar suas formas? Ou será que você insiste em caminhar em círculos, recusando-se a decifrar o símbolo oculto? Imagine por um instante que nada foi um erro. Que até o momento em que tudo desmoronou, até aquele em que você acreditou não suportar mais, estava escrito como parte de um código que só agora você começa a decifrar. E nesse ponto, onde o peso do passado se mistura com o medo do futuro, nasce a espiral que suga sua consciência. Você tenta se agarrar a qualquer certeza, mas tudo escorre pelos dedos como areia. A insegurança não é um inimigo, é o chamado. Ela o empurra para fora da zona confortável, arranca as amarras que o mantinham anestesiado, mas você resiste. A pergunta que ecoa é: até quando? Até quando você fingirá que não percebe que há algo maior, conduzindo cada passo,
moldando cada encontro, costurando cada ausência. Você já reparou como certas pessoas entram em sua vida no instante exato em que você precisava delas? Ou como algumas desaparecem justamente quando sua presença parecia insubstituível? A mente grita em revolta, chama de injustiça, de abandono, mas o coração, em sua profundidade silenciosa, sabe que existe uma razão. Nada se move ao acaso. O que você chama de perda talvez seja libertação. O que você chama de atraso pode ser proteção. O que você chama de destino pode ser apenas a parte visível de uma engrenagem invisível. E ainda assim, dentro de você, há uma guerra. Parte de si clama por controle, por lógica, por explicações que se encaixem em planilhas mentais. Outra parte, mais antiga, mais primal, sussurra que é hora de render-se ao que não pode ser explicado. O choque entre essas forças é o que o mantém desperto à noite, com o olhar perdido no teto, como se o vazio guardasse uma resposta. Você já se perguntou o que aconteceria se parasse de resistir? Se deixasse de lutar contra os sinais que o cercam? Às vezes, é no colapso que nasce a revelação. O momento em que tudo parece ter se quebrado é o mesmo em que uma nova verdade se revela. Mas quase ninguém suporta atravessar essa fronteira. Preferem reconstruir a máscara, retomar a rotina, fingir que nada mudou. Só que o universo não permite fuga por muito tempo. O que você não resolve, retorna. O que você tenta enterrar, renasce. O que você ignora, cresce até ocupar todos os espaços, até que o grito abafado se torne ensurdecedor. Você sente isso agora, não sente? Essa pressão no peito, essa inquietação que insiste em crescer enquanto ouve estas palavras. Não é sugestão, é memória. Algo dentro de você já sabia de tudo isso, mas você esqueceu. Esqueceu porque era doloroso demais aceitar que a vida não é uma sucessão de acasos, mas de convites. Convites para enxergar além do que seus olhos estão acostumados. Convites para perceber que até mesmo as feridas guardam uma direção. E é nesse ponto que o tempo deixa de ser linear. Você se recorda de algo que ainda não aconteceu. Reconhece no presente sinais de um futuro que insiste em se aproximar. As repetições da vida não são punições, mas setas. Elas apontam para o que precisa ser compreendido antes que você avance. Você já se perguntou por que a lição nunca desaparece enquanto você se recusa a aprendê-la? O destino não é um castigo, é um mestre paciente, mas implacável. O desconforto que você sente não é o fim, é o limiar. A borda de um território que poucos ousam atravessar. Muitos voltam atrás, preferem a ilusão da normalidade, o aconchego do que conhecem. Mas há aqueles que seguem adiante, mesmo tremendo, mesmo em lágrimas. São esses que descobrem que nada foi em vão. São esses que percebem que até os momentos mais escuros foram moldados para revelar a luz escondida. E você, até onde está disposto a ir? Porque, no fundo, essa não é apenas uma história sobre coincidências. É sobre você, sobre cada passo que o trouxe até aqui, sobre cada fragmento que parecia perdido, mas estava sendo colocado no lugar certo. Você sente isso, não sente? Como se algo dentro de você já estivesse pronto para ouvir o que sempre foi oculto. A razão pela qual tudo está acontecendo agora. E este é apenas o início da revelação. Você sente que a realidade pesa sobre seus ombros de forma desigual, como se houvesse algo desajustado em cada escolha que fez. No entanto, ao mesmo tempo, percebe que certas coincidências são precisas demais para serem descartadas como mero acaso. É nesse limiar entre a lógica e o mistério que sua mente vacila, tentando compreender o que a alma já sabe. Não existe vazio, não existe perda sem propósito, não existe ausência sem voz. Cada espaço em branco é uma mensagem, cada silêncio é uma palavra não dita, e cada dor é uma chave que insiste em abrir uma porta esquecida dentro de você. A vida, aos olhos de Todt Jehuti, não é uma sequência desordenada, mas um manuscrito oculto, escrito em camadas invisíveis. Você nunca esteve sozinho em suas quedas, mesmo quando acreditou que não havia ninguém para ouvir seu choro.
As forças que moldam a realidade não agem para destruí-lo, mas para quebrar a couraça da ilusão que você insiste em vestir. É por isso que tantas vezes você é colocado diante da mesma cena, da mesma ferida, do mesmo abismo. Até quando vai chamar isso de azar? Até quando vai ignorar que há uma razão profunda para que tudo aconteça exatamente como acontece? E quando você fecha os olhos, as memórias voltam como rios caudalosos, trazendo à tona imagens que você tentou afogar. As conversas inacabadas, os olhares que marcaram, as promessas quebradas, todos voltam para sussurrar que nada disso foi em vão. Você pode até pensar que perdeu tempo, mas o tempo nunca se perde. Ele apenas molda, lapida, refina. O que você viveu foi necessário para preparar o terreno para o que ainda virá. O destino não erra o compasso. Ele dança no ritmo exato que você precisa, mesmo quando parece estar atrasado. Há dentro de você uma resistência, um nó que se recusa a se desfazer. Você sente isso como um peso, uma ansiedade que consome. Mas já parou para pensar que talvez esse nó não precise ser desfeito à força? Talvez ele seja o fio condutor que está costurando sua história com uma precisão que você ainda não é capaz de enxergar. O desconforto não é um erro, é o sinal de que algo está sendo transformado. A dor é o ponto de transição, o local onde o velho e o novo se encontram. O que você chama de sofrimento pode ser apenas o parto de uma nova versão de si mesmo. Você já percebeu que os momentos de maior colapso foram também os momentos em que você se descobriu mais forte? Quantas vezes você disse que não suportaria e mesmo assim suportou? Quantas vezes acreditou que estava no fim, apenas para perceber que o fim era apenas uma dobra no caminho? O que você chama de fracasso talvez tenha sido apenas o estilhaço necessário para quebrar a prisão que você mesmo construiu. E agora, ao olhar para trás, não percebe que tudo aquilo que parecia destruição foi, na verdade, a reconstrução do invisível? É nesse ponto que as perguntas começam a se tornar inevitáveis. Se tudo tem um propósito, qual é o meu agora? Se cada encontro foi escrito, por que certas pessoas ainda doem quando lembro delas? Se cada perda foi necessária, por que ainda sinto falta? Talvez as respostas não estejam no raciocínio, mas no silêncio. Talvez o segredo não seja entender, mas permitir-se sentir. Porque ao sentir, você reconhece a conexão com algo maior, algo que transcende o pequeno teatro da mente. E é justamente aqui que surge o paradoxo. Quanto mais você tenta controlar, mais tudo escapa. Mas quando você solta, quando permite que o rio flua, os sinais aparecem de forma tão clara que é impossível ignorá-los. A vida nunca quis que você fosse perfeito, apenas que você fosse presente. O agora, por mais desconfortável que seja, é a única porta que existe. O passado é memória, o futuro é ilusão, mas o presente é a escrita viva do destino, pulsando a cada batida do seu coração. Você sente isso, não sente? Como se cada palavra fosse ao mesmo tempo um lembrete e um aviso. Porque o que está acontecendo em sua vida agora não é aleatório. Existe uma razão pela qual você está ouvindo isso neste exato momento. Existe uma razão pela qual sua mente se recusa a desligar e seu peito insiste em apertar. É o chamado. Um chamado que ecoa desde antes de você nascer, esperando o instante certo para ser ouvido. E esse instante é agora. Mas cuidado, o chamado não é confortável. Ele exige que você se despedace para renascer. Ele exige que você olhe para o espelho e reconheça não apenas a face que mostra ao mundo, mas também aquela que você esconde até de si mesmo. É um processo de fogo, de dissolução, de enfrentamento. Você está pronto para atravessar? Está pronto para admitir que tudo o que lhe aconteceu até aqui foi necessário? Porque quando essa verdade se instala, não há mais como voltar atrás. E ao mesmo tempo em que isso assusta, isso liberta, porque finalmente você entende que não foi vítima, nunca foi esquecido, nunca foi azarado. Você foi guiado. Guiado com precisão, guiado com intenção, guiado para este exato momento em que as peças começam a se encaixar. Você começa a perceber que até mesmo o caos
é ordem disfarçada. E então tudo muda, porque quando você reconhece que nada foi por acaso, sua vida deixa de ser um peso e passa a ser uma revelação. Você sente que há algo dentro de você que nunca se cala, uma espécie de presença oculta que observa cada gesto, cada pensamento, cada desvio. Às vezes você a chama de intuição, outras de consciência, mas a verdade é que ela está além dos nomes. Ela o acompanha desde sempre, como uma testemunha invisível, e sua função não é julgá-lo, mas lembrá-lo. Lembrá-lo de que nada escapa, nada é desperdiçado, nada é em vão. Até os momentos em que você acreditou ter errado de forma irreparável estavam dentro de um roteiro maior, arquitetado com precisão para conduzi-lo exatamente aonde está agora. E, no entanto, você resiste. Resiste porque teme que aceitar esse desenho oculto signifique perder a sensação de controle. Mas diga-me, quando você realmente teve controle? Quantas vezes planejou cada detalhe e, mesmo assim, viu tudo escapar por entre os dedos? Quantas vezes acreditou que tinha certeza absoluta apenas para descobrir que o inesperado mudaria tudo? Talvez o que você chama de fracasso do controle seja, na verdade, o maior presente. Porque é no colapso das ilusões que a verdade encontra espaço para se revelar. A vida fala com você através de símbolos, mas você raramente escuta. O sonho que insiste em voltar noite após noite, o déjà-vu que o desconcerta, a sincronicidade que o deixa em dúvida se foi coincidência ou mensagem, tudo isso são linguagens, mas sua mente, programada para buscar lógica, descarta. Você diz, foi só um acaso, mas no fundo, sabe que não foi. Porque a repetição é insistente demais, precisa demais, exata demais. Você já se perguntou quantos sinais ignorou? E quantos deles poderiam ter mudado o rumo da sua vida se tivesse ousado prestar atenção? Às vezes, a vida precisa gritar, e o grito vem em forma de perda, de doença, de silêncio forçado. Você chama de tragédia, mas será mesmo? Ou será apenas a forma mais intensa que o destino encontrou para despertá-lo do torpor em que se encontrava? Porque há algo que você precisa enxergar e que não será revelado enquanto você se agarrar ao conforto da rotina. É preciso que o chão se abra, que a máscara caia, que a zona de segurança se desfaça. Só assim você se move, só assim você acorda. E quando acorda, nada mais é igual. Os lugares que antes pareciam lar se tornam estranhos. As pessoas que antes pareciam essenciais, agora soam distantes. As palavras que antes o guiavam já não têm força. Isso o assusta, mas também o liberta, porque nesse vazio, nesse não lugar, você começa a escutar o que nunca pôde ser ouvido antes. A voz do invisível, a mensagem que sempre esteve ali, esperando que você estivesse pronto para recebê-la. Mas você se pergunta, por que eu? Por que agora? A resposta é simples e devastadora. Porque é o momento. O universo não erra no tempo. Ele não antecipa, não atrasa. Ele se move quando você está pronto, mesmo que não perceba. É por isso que certas experiências parecem chegar de forma brutal, sem aviso. Não é porque o universo quer destruí-lo, mas porque você já tinha condições de suportar, ainda que não acreditasse nisso. A dor não veio para matá-lo, veio para iniciá-lo. E é nesse ponto que a realidade começa a se desfazer diante de seus olhos. As certezas se dissolvem como fumaça. Os valores que você carregava começam a se mostrar frágeis, e até a ideia de quem você é se fragmenta. Você percebe que sua identidade era uma construção, uma coleção de memórias, crenças e máscaras. Mas e se você não for nada disso? E se o verdadeiro eu estiver por trás de tudo isso, esperando que você permita que o falso se desmorone? Será que você teria coragem de deixar queimar? O fogo da transformação nunca é suave. Ele consome, ele dói, ele exige renúncia. Mas ele também purifica. Ele destrói apenas o que não é essencial, aquilo que você acreditava ser parte de si, mas que na verdade era apenas um disfarce. O que sobra após o fogo é o núcleo.
E esse núcleo é inquebrável, eterno, indestrutível. Você pode chamá-lo de essência, de alma, de verdade. O nome não importa. O que importa é que ele está além das histórias que você contou sobre si mesmo. E é aqui que a espiral se aprofunda. Porque ao reconhecer que tudo acontece por uma razão, você começa a enxergar os fios que conectam cada experiência. A dor que abriu seu coração para a compaixão. A perda que o libertou de um caminho sem saída. O encontro inesperado que mudou sua trajetória inteira. Nada foi aleatório, nada foi desperdício. Tudo foi um ritual secreto, desenhado para moldar você em quem precisava ser. Mas agora surge a pergunta inevitável. Você está disposto a aceitar que até o sofrimento foi sagrado? Essa aceitação não é simples. Ela exige que você olhe para trás sem revolta, que agradeça até pelas quedas, que reconheça que a vida nunca esteve contra você. Pelo contrário, sempre esteve a seu favor, mesmo quando parecia cruel. É um choque aceitar isso, porque isso significa que até as lágrimas que você amaldiçoou eram, na verdade, oferendas. Isso significa que até os vazios que você odiou eram, na verdade, espaços criados para que algo novo pudesse florescer. E uma vez que você vê isso, não há como desver. Você sempre acreditou que o tempo curava tudo, mas e se a verdade fosse outra? E se o tempo não curasse, mas apenas empurrasse as feridas para lugares mais profundos, onde você não as vê, mas ainda as sente? Pense nos silêncios que você carrega. Eles não são vazios. São memórias petrificadas, guardadas embaixo da pele, esperando o instante de emergir. A vida nunca esquece. O que não foi resolvido retorna, não para castigá-lo, mas para lembrá-lo de que há algo que precisa ser visto, aceito, integrado. E quantas vezes você tentou fugir? Buscou distrações, mergulhou em relacionamentos, em vícios, em conquistas, qualquer coisa que afastasse a sensação de que algo estava incompleto. Mas a fuga nunca dura. Mais cedo ou mais tarde, o eco retorna. E é nesse retorno que a vida lhe mostra sua verdadeira face. Não importa para onde corra, você sempre se encontrará, porque o único labirinto que existe é dentro de você, e o único minotauro que o habita é a sombra que você insiste em não encarar. Esse é o paradoxo. Você teme a escuridão, mas é nela que as respostas estão escondidas. Você foge do vazio, mas é nele que o sentido se revela. Você luta contra o silêncio, mas é nele que a voz do invisível se faz ouvir. Quantas vezes você já sentiu que havia algo maior tentando se comunicar, mas sua mente racional abafou esse sussurro? Quantas vezes descartou como impressão, paranoia, coincidência, o que na verdade era um chamado? Os sinais nunca param. Eles se repetem com precisão matemática. A mesma situação que se repete em pessoas diferentes. Os mesmos padrões que se manifestam em trabalhos, em lares, em relações. Você diz, por que sempre comigo? Mas a pergunta certa é, o que eu ainda não aprendi aqui? Porque enquanto a lição não é absorvida, a vida insiste em repeti-la, como um professor paciente e implacável. Não há castigo, há insistência. E essa insistência é amor. Ainda que você não a reconheça como tal, você começa a perceber que nada do que viveu foi desperdício. Até as lágrimas tiveram função. Até os silêncios guardaram revelações. Até os vazios foram férteis. Mas esse entendimento não vem sem dor. Ele exige que você reinterprete sua própria história, que volte ao início e enxergue cada queda como um rito, cada fracasso como iniciação, cada perda como libertação. Você está preparado para olhar para trás e ver sua vida não como uma sequência de erros, mas como um processo sagrado? É difícil aceitar, porque o ego clama por vitimismo, por narrativas que justifiquem sua dor. Ele grita, não foi justo, não merecia, mas a alma, em seu silêncio, sussurra, foi necessário. E entre esses dois mundos, você oscila, preso entre a revolta e a rendição. Até o dia em que entende que resistir ao inevitável é a maior prisão. A verdadeira liberdade nasce quando você diz, eu aceito. Mesmo sem compreender, eu aceito. Essa frase abre portais que a lógica jamais abriria. Você já notou como a aceitação muda tudo? Quando você para
para de lutar contra a realidade, ela começa a cooperar. Quando solta as correntes do controle, as portas se abrem. E quando aceita que tudo tem um propósito, o medo se dissolve. Porque o medo só existe enquanto você acredita no caos. Mas quando percebe a ordem oculta, não há mais espaço para pavor. Há reverência. Você não pergunta mais por que comigo, mas para que isso veio. E essa mudança muda tudo. No entanto, não se engane. Essa aceitação não o poupa da dor. Ela apenas a ressignifica. A dor continua, mas ela deixa de ser um peso e passa a ser um portal. Você sente o mesmo impacto, mas agora sabe que há algo por trás. E esse saber faz com que até o sofrimento se torne suportável. Mais que isso, ele se torna revelador. Cada lágrima se transforma em luz, cada ferida em janela, cada ausência em espaço para o novo. Você já percebeu como, depois das maiores dores, você nunca mais foi o mesmo? O mundo que você enxerga é apenas a superfície. Por trás dele, há um tecido invisível costurando tudo. O acaso é uma ilusão. As coincidências são mensagens. Os encontros são pactos antigos. As perdas são reajustes necessários. Nada está solto. Tudo está interligado. Mas sua visão limitada o impede de enxergar esse todo. Você vê peças isoladas e acha que são fragmentos desconexos. Mas para o olhar de Todd Jehuti, cada peça é parte de um mosaico milenar que, quando revelado, mostra a geometria perfeita da existência. E agora, neste exato momento, você está sendo chamado a enxergar o mosaico da sua vida, não como uma soma de erros e acertos, mas como uma obra de arte. Uma arte viva, escrita em lágrimas e risos, em perdas e reencontros, em silêncios e explosões. O que pareceu ruína foi apenas o esboço do desenho maior. O que pareceu vazio foi apenas a preparação para algo que ainda não cabia em você. Tudo, absolutamente tudo, está acontecendo por uma razão. E ignorar isso é permanecer cego diante do maior segredo da existência. Você sente o peso da pergunta que nunca vai embora. E se tudo o que vivi fosse apenas preparação? Essa pergunta arde dentro de você como um fogo lento, queimando memórias antigas, rasgando certezas frágeis. É como se uma mão invisível tivesse conduzido seus passos desde o início, empurrando-o para encontros e desencontros, guiando-o por quedas e elevações até este instante. O desconforto não é acidental, é intencional. Ele não veio para destruí-lo, mas para despir suas ilusões, arrancar a pele falsa que o impedia de ver. Você lembra das noites em que acreditou estar sozinho? Aquelas horas em que o silêncio parecia um inimigo e as sombras pareciam sufocar? Mas e se aquelas noites fossem, na verdade, um sussurro? E se o vazio que você sentiu fosse a forma mais pura de presença? Porque só no silêncio absoluto você pode ouvir a voz que nunca se cala. E ela não diz o que você quer, mas o que você precisa. Essa voz não consola, revela, não protege, confronta, não oferece atalhos, mas abre os olhos. O medo que você carrega sempre foi o mesmo. Não é medo da morte, nem da dor, mas do desconhecido. Você teme não ter controle. Mas o que é o controle senão uma ilusão frágil? Você nunca controlou nada além da forma como reage. Tudo o mais sempre esteve além de suas mãos. Os encontros, as perdas, os acasos que mudaram sua trajetória, nenhum deles foi planejado por você. E, no entanto, todos chegaram no instante perfeito. Por que ainda insiste em acreditar que a vida erra? Olhe para trás. Veja quantas vezes você acreditou que estava perdido, apenas para descobrir mais tarde que aquele momento era a ponte necessária para algo maior. Veja quantas vezes amaldiçoou o que mais tarde agradeceu. Veja quantas vezes gritou de dor e, anos depois, entendeu que aquela ferida moldou a pessoa que você é hoje. Se você enxerga isso no passado, por que não acredita que o mesmo está acontecendo agora? O presente também será revelado como necessário, mas só se você tiver coragem de atravessá-lo. Mas não pense que atravessar é simples. É um rito de fogo, um mergulho no desconhecido. É caminhar de olhos vendados e confiar que há chão sob seus pés.
É soltar as rédeas da mente e permitir que forças maiores o conduzam. Você se pergunta, e se eu cair? Mas já percebeu quantas vezes caiu e mesmo assim continuou? Já percebeu que mesmo no abismo você encontrou forças que não sabia que tinha? Então o medo não é sobre cair. O medo é sobre admitir que nunca esteve no controle. E aqui está o segredo que poucos suportam ouvir. Tudo o que acontece, até o que parece injusto, faz parte de um plano que a mente humana não pode compreender. Não se trata de castigo, não se trata de sorte, não se trata de azar. Trata-se de propósito. Um propósito escondido nas dobras do tempo, nas entrelinhas do destino, nas sombras da dor. Ignorar isso é permanecer cego. Enxergar isso é atravessar a fronteira entre ser apenas humano e ser consciência desperta. Você sente o chamado agora, não sente? Esse incômodo no peito, esse arrepio silencioso que percorre sua pele. Não é acaso, é sinal. Você está diante de uma escolha invisível. Ou continua vivendo como se tudo fosse aleatório, ou decide enxergar que cada respiração, cada lágrima, cada perda, cada vitória está interligada. Não existe detalhe solto, não existe peça fora do lugar. Você é parte de um tabuleiro cósmico em que até os erros são movimentos calculados. E quando essa percepção começa a nascer, algo dentro de você se quebra. É como se um espelho se estilhaçasse, mostrando todas as versões de quem você acreditava ser. A persona que você criou, as histórias que contou sobre si, os papéis que desempenhou para caber no mundo, tudo se despedaça. E no meio dos cacos, você encontra algo que nunca havia visto. O núcleo, a essência, o ponto indestrutível que não depende de tempo, de dor, de circunstâncias. Esse é o você verdadeiro, oculto sob camadas de ilusões. Mas cuidado, encontrar esse núcleo não significa viver sem dor, significa viver com consciência. Você continua caindo, mas agora entende a queda. Você continua perdendo, mas agora reconhece o ganho oculto. Você continua errando, mas agora percebe que cada erro é parte do acerto maior. A diferença não está no que acontece, mas em como você lê o que acontece. E essa leitura é a chave. Porque enquanto você se vê como vítima, o destino parece um carrasco. Mas quando você se vê como aprendiz, o destino se revela mestre. E é isso que Todt Jehuti sussurra desde o início. Nada é por acaso. Tudo é por uma razão. O caos é apenas uma máscara para a ordem. A perda é apenas um disfarce para o ganho. A escuridão é apenas o palco onde a luz pode nascer. Mas essa revelação não é entregue facilmente. Ela exige rendição, coragem, silêncio. Ela exige que você pare de lutar contra a corrente e, finalmente, permita que ela o leve. Porque o rio não erra o mar. Ele sempre chega, e você também. Você sempre acreditou que poderia controlar a narrativa da sua própria vida. Mas o que acontece quando percebe que a narrativa é maior que você? A sensação é de ruptura, de colapso das estruturas internas. O mundo que parecia sólido se desfaz diante dos seus olhos, e o que sobra é apenas o vazio. Mas esse vazio não é ausência, é espaço. Espaço para que o novo possa emergir. O problema é que você teme o vazio porque nele não há garantias, não há mapas, não há certezas. Mas é justamente nele que o invisível se revela. Há um instante em que a resistência deixa de fazer sentido. Você pode lutar contra as ondas, mas elas sempre serão mais fortes. Pode nadar contra a corrente, mas ela nunca deixará de arrastá-lo. A vida o empurra para onde precisa ir, e cada tentativa de resistir apenas prolonga a dor. Já percebeu como as coisas fluem quando você para de forçar? Já percebeu como os encontros acontecem quando você solta o controle? O destino não é inimigo, é mestre. E quanto mais cedo você entende isso, mais cedo começa a ver os sinais
que sempre estiveram à sua volta. A dor é uma professora cruel, mas eficaz. Você se lembra das vezes em que acreditou que não iria suportar? Aqueles dias em que o peito parecia desabar e o futuro parecia um beco sem saída? No entanto, você está aqui. Você sobreviveu a cada um desses dias. Isso significa que, por trás da dor, havia uma força que você ainda não conhecia. Uma força que não depende de lógica, nem de planejamento, mas de presença. Essa força só desperta quando você é despido de tudo o que acreditava ser essencial. O mais inquietante é perceber que o destino não respeita suas expectativas. Ele não se importa com seus prazos, com suas listas, com suas certezas. Ele se move no ritmo da eternidade, e você tenta encaixar esse ritmo na lógica limitada do tempo. Essa fricção é o que causa dor, a tentativa de controlar o que não pode ser controlado. Mas quando você abandona a luta e aceita o fluxo, algo muda. O mundo deixa de ser inimigo e começa a se revelar cúmplice. E aqui surge a pergunta inevitável: você está disposto a abrir mão da necessidade de entender? Porque entender é uma armadilha. A mente exige explicações, mas a alma exige experiência. A mente quer provas, mas a alma quer mergulho. Quantas vezes você já perdeu experiências profundas por tentar encaixá-las em explicações? Quantas vezes desfez o mistério em busca de lógica e acabou vazio? Talvez não seja sobre entender, mas sobre viver. Talvez não seja sobre explicar, mas sobre sentir. Imagine que a vida é um livro escrito em duas camadas. A primeira é visível, datas, nomes, fatos, acontecimentos. A segunda é invisível, símbolos, conexões, significados ocultos. A maioria das pessoas lê apenas a superfície, acreditando que a história termina ali. Mas você está sendo chamado a ler as entrelinhas. Está sendo chamado a perceber que o que parecia perda era ganho, que o que parecia caos era ordem, que o que parecia acaso era destino. Essa leitura muda tudo, e uma vez que começa, não pode mais ser interrompida. Mas cuidado, essa nova visão não é confortável. Ela exige coragem para admitir que você nunca foi vítima. Porque ser vítima é fácil. Você aponta o dedo para fora e se exonera da responsabilidade. Mas quando entende que tudo teve um propósito, até a dor, você precisa se perguntar: o que isso quer de mim? O que isso está me pedindo para aprender? E essa pergunta é brutal. Ela arranca você da posição de impotente e o coloca diante da sua própria responsabilidade. E é nesse ponto que você começa a sentir a tensão entre quem você era e quem está se tornando. Uma parte de você quer continuar presa ao conhecido, ao seguro, ao previsível. Outra parte quer saltar no abismo do novo, mesmo sem garantias. Esse conflito é a verdadeira batalha. Não é você contra o mundo, é você contra você. E no fundo, você sabe qual lado precisa vencer. Porque a parte que insiste em se apegar já morreu. O que resta agora é atravessar a ponte, mesmo que ela pareça feita de ar. O choque da transformação é tão intenso que às vezes você sente que está enlouquecendo. Nada mais faz sentido. As pessoas não o compreendem, os lugares não o acolhem, as palavras não o confortam. Mas talvez isso seja necessário, porque se tudo continuasse igual, você nunca teria a coragem de mudar. A desconexão é um convite para deixar morrer o que já não serve e permitir que o novo floresça. Não lute contra isso, porque resistir ao inevitável é prolongar a agonia. E quando finalmente você aceita que tudo está acontecendo por uma razão, a visão muda. Você começa a perceber sinais em lugares onde antes via apenas acaso. Começa a entender que cada pessoa que entrou e saiu de sua vida foi um mensageiro, que cada ferida foi um portal, que cada silêncio foi uma resposta. O mundo se torna simbólico, vivo, cheio de mensagens cifradas esperando para serem lidas. E você percebe que sempre esteve no caminho certo, só não conseguia enxergar. Há momentos em que as palavras cessam e o silêncio se torna o verdadeiro mensageiro. Você sente, dentro de si, que algo foi tocado, como se um véu tivesse sido rasgado e agora a realidade respirasse de outra maneira. Não se trata de respostas prontas, mas de sensações que não cabem em explicações.
É como se a vida tivesse deixado de ser uma sequência de fatos e se tornado uma linguagem secreta que fala por meio daquilo que antes parecia irrelevante. A cada lembrança que retorna, a cada dor que ecoa em sua memória, você começa a perceber que não era abandono, mas convocação. As sombras que antes o assustavam agora se revelam como portais, e os silêncios que tanto pesavam agora soam como músicas subterrâneas. Tudo foi necessário, tudo foi costurado. Até mesmo as lágrimas que você acreditou terem sido desperdiçadas foram sementes regadas no solo mais profundo da sua alma. O que parecia fim se mostra início. O que parecia ruína agora se revela fundação. É nesse paradoxo que você descobre a beleza da travessia. Não se trata de chegar, mas de perceber que cada passo sempre foi parte do destino maior. O acaso nunca existiu, apenas a dança da eternidade, que move cada peça com precisão infinita. Você não está perdido, nunca esteve. E então surge a pergunta que ressoa como um eco interminável. O que você fará com essa consciência? Porque agora você sabe, não pode mais voltar à ilusão confortável do acaso. A vida já mostrou seus sinais, e fingir que não os viu seria como fechar os olhos diante do sol. O despertar não é reversível. Uma vez que a verdade toca, ela nunca mais deixa de pulsar. O corpo sente, o coração pulsa diferente. As imagens vêm como flashes. Encontros, despedidas, quedas, renascimentos. Nada foi solto, nada foi vazio, e você percebe que até os momentos em que acreditou não suportar foram portais disfarçados, portas que só se abrem na escuridão. Você não foi derrotado, foi iniciado. E nesse instante você entende que o destino não é inimigo, mas espelho. Ele não o pune, ele o desperta. Ele não o abandona, ele o lapida. Ele não o engana, ele o guia. Cada sombra era uma seta, cada silêncio era uma bússola, cada dor era uma passagem. E agora, ao olhar para trás, você consegue enxergar a geometria oculta que sempre esteve lá, esperando que seus olhos estivessem prontos para ver. Talvez a maior revelação não seja sobre o futuro, mas sobre o presente, porque o agora não é um instante comum, é a interseção de todos os tempos. O que você escolhe sentir agora ecoa para trás e para frente, reescrevendo o que você chama de passado e moldando o que você chama de futuro. O poder sempre esteve aqui, neste exato momento em que você respira e percebe. E se tudo o que viveu até hoje fosse apenas o prelúdio? E se a vida estivesse apenas afinando os instrumentos antes do concerto principal? Você sente isso, não sente? Como se uma porta estivesse prestes a se abrir, não no mundo lá fora, mas dentro de você. E ao atravessá-la, nada mais será igual. Não porque o mundo mudou, mas porque seus olhos finalmente aprenderam a ver. As palavras cessam, mas o eco permanece. A jornada não termina aqui, ela apenas se desdobra em silêncio. Cada um dos próximos passos será acompanhado pela lembrança de que nada acontece por acaso. Tudo é parte da escritura invisível, da ordem sagrada, da voz que se esconde atrás de cada detalhe. Você está preparado, e talvez sempre tenha estado. E se estas palavras tocaram algo em você, se acenderam uma centelha que insiste em não apagar, permita que essa chama se espalhe. Curta, comente, compartilhe e se inscreva não como um gesto comum, mas como um rito. Como quem compreende que continuar essa jornada é parte do propósito. Porque a mensagem não termina em você, ela se multiplica. E quanto mais almas ouvirem, mais claro será o desenho que une todas as coisas. E lembre-se, cada respiração que você dá é uma resposta ao chamado. O destino já falou, agora é você quem escolhe ouvir.